Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Rê, você está assistindo ao Palavras Radioativas e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os livros que eu li durante o mês de novembro. Durante o mês passado eu li 7 livros e eu sei que esse vídeo tá atrasado, porque eu já deveria ter postado ele há algum tempo, mas é que fim de ano é uma correria pra todo mundo tá sempre fazendo um monte de coisa e aqui não é diferente, aqui não está sendo diferente. Eu tive prova, vestibular e por sinal passei por segunda fase, graças a Deus. Mas enfim, vamos lá falar sobre os livros que eu li durante esse mês que passou. Preciso me consertar aqui porque na verdade eu li 7 livros e meio, porque um deles eu não terminei ainda, que foi O Aprendiz, do Taran Mataro. Foi o livro que deu início ao meu mês, eu comecei o mês de novembro lendo O Aprendiz. Mas como eu já falei com vocês no vídeo anterior, que foi o vídeo de livros que eu abandonei, eu não terminei de ler esse livro. Eu parei na página 161, mais ou menos na metade do livro, e a escrita do autor não estava me envolvendo. A temática do livro é interessante, que vai falar sobre uma época medieval, digamos assim, em que há uma escola de conjuradores, uma escola de pessoas que conseguem conjurar demônios e que essas pessoas são criadas, são treinadas para serem soldados. E aqui a gente vai conhecer a história do Fletcher, que é um menino que acidentalmente entra nessa escola e a partir de então um monte de coisa se desenrola. Eu parei justamente no momento em que ele entra na escola e que praticamente nada acontece, tipo, nada de interessante, nada de surpreendente acontece. Então a leitura foi declinando, eu fui deixando de me interessar. A narrativa do autor, a escrita dele não estava me deixando interessada e mesmo as perspectivas dos personagens, não as perspectivas de ponto de vista, eu digo as perspectivas com relação ao futuro das personagens na história, não estava me envolvendo, não estava me convencendo, então eu resolvi largar esse livro, deixar ele de lado, pegar uma outra hora, mas eu pretendo retomar a leitura, só não sei quando ainda. Depois que eu terminei O Aprendiz, eu resolvi pegar um livro que eu teria certeza de que eu iria conseguir ler rapidamente, que foi O Despertar do Príncipe, da Colleen Hawke. Muita gente sabe aqui no canal que eu sou muito fã da Colleen Hawke. Muita gente também tem aqueles prós e contras com relação à série anterior dela, que é A Maldição do Tigre. Eu também tenho os meus contras com relação à série, porém eu acho essa autora muito criativa, eu acho que ela desenvolve as histórias muito bem, as personagens, e o desenrolar de tudo se dá de uma maneira que você não consegue largar o livro, você não consegue parar de ler, e com O Despertar do Príncipe não foi diferente. Aqui a gente vai conhecer a Liliana, que é uma patricinha, ela é filha de pais ricos que vive no centro de Nova York. E a Liliana, apesar de ela ser rica e de ela ter tudo, de ela ter nascido num berço de ouro, ela passa pelos problemas que muitos adolescentes estão passando na idade dos 17 anos, que é descobrir o que fazer no futuro, o que seguir, qual carreira seguir. Ela ainda não sabe o que ela quer fazer, mas sofre as pressões dos pais dela, que querem que ela siga carreiras promissoras, mas ela ainda não decidiu. E ela gosta muito de visitar o Metropolitan Museum of Art de Nova York, e numa dessas vezes que ela vai visitar o museu, que ela vai para a ala mais calma do museu, que está em construção, que no caso é a ala egípcia, ela senta lá para começar a se organizar, a organizar as ideias, a pensar o que vai ser da vida dela. E durante esse tempo que ela tá ali dentro, ela começa a ouvir barulhos esquisitos numa área que deveria estar fechada, deveria estar deserta, ela deveria ser a única pessoa ali. Ela começa a ficar assustada e descobre que tem um homem seminu andando dentro da ala egípcia, que diz procurar uns misteriosos vasos canópicos. Ela, a princípio, acha que ele é louco, mas o desenrolar da história é claro, de maneira super deliciosa, super gostosa de ser lida. A autora vai desenvolver a história desses dois personagens até o momento em que a Liliana descobre que o Amon, que é o homem que estava ali na ala egípcia com ela, mas que não deveria estar, então ela vai descobrir ali de maneira um tanto quanto muito cética que ele é um príncipe egípcio que estava mumificado e que reacordou. Lógico que a princípio a Liliana não vai acreditar nessa história toda e vai ser relutante com relação a acreditar no que o Amon tá contando. Ela vai achar ele um louco e tudo mais, mas a autora, o fato é que a autora desenvolve a história de maneira que você tanto entende o lado da Liliana, você tanto compreende ela, ao mesmo tempo que você entende o lado do Amon e se encanta com a fantasia criada aqui pela autora, que é simplesmente sensacional. Ela tem um dom incrível de misturar a história da mitologia contada na realidade, que no caso aqui é egípcia, com a história fictícia que ela está desenvolvendo. Então eu acho sensacional a maneira como ela linka as duas coisas e faz a trama toda se desenrolar com relação a isso. Então aqui não foi diferente, a autora me conquistou mais uma vez com esse livro novo, dessa nova série, que eu mal posso esperar para o próximo volume. E aqui também a autora me conquistou também pelos personagens, porque a Liliana, ao mesmo tempo em que ela é uma filhinha do papai, que ela é mimada, que ela é
rica e que ela tem tudo, ao mesmo tempo ela é bastante pé no chão, ela é bastante centrada, ela é realista e em momento algum ela tira vantagem da condição dela. Não, ela se mostrou uma pessoa bastante humana, uma pessoa que tem problema como todo mundo, que como todo adolescente está passando ali por aquelas dificuldades da época, do período da vida, e ela me conquistou justamente por essa característica dela, essa característica realmente humana que a autora desenvolveu nela. Meu Deus, que calor, não tá dando. Ai, meu Deus do céu. Além de ela ter conseguido desenvolver, através dessa personagem, reflexões muito positivas com relação a isso, de que você ter um poder aquisitivo alto não quer dizer muita coisa com relação a outras coisas. Então, a autora desenvolve uma reflexão bastante interessante com relação a isso, com relação a quem a personagem é, mas não com relação ao que ela tem. Então, a autora enfatiza muito isso, a relação do ter e do ser, e eu achei isso muito bom também. Além, é claro, também do Amon, que é um personagem sensacional, que é todo rústico, todo bem estilo Egito mesmo, bem estilo egípcio, e que desde o princípio me chamou muito a atenção, apesar de a Liliana ter sido a que mais me captou desde o começo, justamente por essa personalidade dela. Na primeira série da autora, a protagonista era uma chata, era a pessoa mais contraditória da vida, e aqui ela já, né, deu uma consertadinha nisso, porque eu acredito que muitos leitores devem ter reclamado dessa característica da Kelsey, que é a protagonista de A Maldição do Tigre. Então eu acredito que aqui a autora deu uma melhoradinha nisso pra compensar todo o sufoco que a gente passou lendo a série da Maldição do Tigre por causa da Kelsey. O livro recebeu nota 5 estrelas, e eu mal posso esperar pra ler o segundo volume, e eu super indico pra vocês, pra quem gosta de mitologia, pra quem gosta de ficção, pra quem gosta de aventura, de bastante ação, de cenas assim super descritas, ao mesmo tempo em que são fáceis de ser lidas, que não tem aquela enrolação de muita descrição e tudo mais. É sensacional o livro, gente, indico pra todo mundo que gosta do gênero. Em novembro eu também li O Vitral Encantado, da Diana Wynne Jones, que era um livro de fantasia que eu tava louca pra ler, que eu tava achando que eu ia adorar, porque a premissa me chamou muita atenção, mas que na verdade eu não dei sorte com o livro e eu não gostei da leitura. Aqui a gente vai conhecer a história de um homem, que é o Andrew, que o avô dele acabou de morrer e deixou pra ele a mansão em que ele vivia, e esse avô dele era um mago, ele tinha ali poderes sobrenaturais e toda a propriedade dele tá em volta nessa magia que ele usa para proteger suas terras. Então o Andrew, quando ele herda essa casa, ele herda também toda a magia presente ali, e é dever dele cuidar de tudo, sendo que o Andrew nunca teve manuseio de tudo isso, ele nunca soube como fazer tudo isso, ele sempre manteve-se afastado, estudando para ser o acadêmico em que ele se tornaria. Então aqui ele meio que cai de paraquedas na casa do avô dele, sem saber muito bem o que fazer, e ao mesmo tempo em que ele acaba de herdar o casarão do avô dele, chega um garotinho, que é o Aidan. O Aidan chega de Londres fugido, porque tem algumas pessoas atrás dele, e se refugia na casa do Andrew, porque a avó dele, a falecida avó dele, pediu que ele procurasse o avô do Andrew caso algo acontecesse com ela, e foi o que aconteceu. Então a avó dele morreu basicamente ao mesmo tempo em que o avô do Andrew morreu, e ele se correu pra lá pra pedir ajuda sem saber que o avô do Andrew tinha morrido. E a partir do momento em que o Aidan chega na mansão, os dois começam a desenvolver ali uma amizade e descobrem várias coisas sobre as próprias vidas a partir de então. Eu achei que o livro fosse falar sobre alguma coisa, mas a verdade é que ele não fala sobre nada. Eu fiquei bastante curiosa com relação à questão da magia que existe nesse livro, e eu fiquei a cada capítulo esperando que alguma coisa fosse acontecer, mas não acontecia nada, absolutamente nada. Eu comecei a história tentando entender o que esse vitral tinha a ver com a história, e realmente o vitral aparece na história, ele tá presente, ele tem alguma coisa com relação ao Andrew e ao Aidan também, porque ele é um vitral encantado, afinal de contas, porém nada acontecia com esse vitral. Ele estava lá parado, falavam sobre ele, falavam o que viam através do vitral, mas não acontecia nada. Então eu fiquei muito frustrada com esse livro. Eu fui passando as páginas esperando que algum clímax ocorresse aqui, e quando finalmente ocorreu foi alguma coisa super sem noção, super nada a ver, e acabou assim, 5 páginas, sabe? Não teve um desenrolar pra algo maior. Então eu me decepcionei muito com o livro. Eu acho que eu dei 2 estrelas ou 1 estrela, coisa semelhante, porque eu realmente não consegui me envolver com a história, eu não consegui me envolver com os personagens, eu achei até algumas passagens bastante monótonas, que não tiveram muito desenvolvimento, que não tiveram muitas inovações. Então eu estava esperando que eu fosse adorar o livro, mas na verdade ele não funcionou pra mim. Eu não sei se mais alguém divide essa opinião comigo, mas eu não vou ler a continuação desse livro, que na verdade é uma série, duologia, trilogia, não sei, alguma coisa. Eu sei que tem continuação desse livro, mas eu sinceramente não vou dar continuação porque não funcionou pra mim mesmo. Também li em novembro O Horror em Red Hook, do H.P. Lovecraft. Se eu não me engano,
Esse livro, eu tinha separado esse livro pra ler no dia 31 de outubro, que foi o dia do horror, o mês do dia do, né? O dia das bruxas. Separei esse livro pra ler durante o dia 31 e acabou que eu não consegui terminar no dia 31, então eu terminei durante o mês de dezembro. O livro, como é bem descritivo, é um livro de terror e o livro contém 3 contos do H.P. Lovecraft, contos de horror, dentre eles o Horror em Red Hook. Eu não entendi muito bem por que o livro carrega o título do conto, mas na verdade ele é o primeiro. O primeiro conto é o Horror em Red Hook, depois vem a tumba, não, depois vem ele e a tumba. Eu tava esperando gostar muito desse livro, porque a Tati Feltrin fala muito bem do autor e várias pessoas, na verdade, falam muito bem do H.P. Lovecraft. E eu sinceramente estava esperando uma coisa assim de arrepiar, de me deixar muito assustada e enfim. A bem da verdade assim é que só um dos contos me assustou, na verdade, que foi a tumba. O ele me deixou assim um tanto intrigada, mas a tumba foi o que mais me deixou assustada. E Horror em Red Hook, na verdade, foi um tanto quanto confuso pra mim. Eu não entendi muito bem como se deu a relação desse conto. O autor trabalha muito com questões de magia, questão do sobrenatural, lógico, né? Era de se esperar. Mas eu confesso que eu tava esperando alguma coisa a mais desse livro. Eu tava esperando que os contos fossem ser mais assustadores e, na verdade, pra mim não surtiu muito efeito. Eu acredito que se eu pegar outro livro do autor pra ler, tipo, um livro mesmo, que não seja um conto, eu vá gostar, eu vá me surpreender mais, porque a escrita do autor é sensacional. Ele desenvolve a história de uma maneira, assim, super cheia de suspense. E eu me apaixonei mais pela escrita dele, pela forma dele escrever, dele conduzir a narração, dele conduzir o conto, a história, do que pela história em si. Então eu acredito que eu só não dei sorte mesmo pegando esse livro pra ler, e eu pretendo pegar alguma outra coisa do autor pra poder saber se é comigo, ou se é com ele, ou se é com o livro, enfim. Então eu vou escolher aí um outro livro do Lovecraft pra eu dar outra chance, assim como aconteceu com a Sofia Kinsella, e eu espero gostar muito do próximo livro do autor, porque esse aqui foi mediano. Durante novembro teve a Revezatona, que o Vitor Martins e o Vitor Almeida desenvolveram, e eu escolhi para ler em 24 horas 3 livros que foram Princesa Adormecida, da Paula Pimenta, A Invenção das Hadas, da Simone Kidd, e João e Maria, nessa versão do Neil Gaiman e com ilustrações do Lorenzo Mattotti. Eu comecei a maratona lendo João e Maria, que é uma história super curtinha, eu li, sei lá, em meia hora, menos do que isso, porque o livro tem muitos desenhos, as letras são bem grandes, e é um conto, na verdade, é uma história bem curtinha. E o conto varia um pouco de autor para autor, tem suas sutis variações, mas aqui eu preciso confessar que eu não gostei tanto do conto narrado pelo Neil Gaiman, e eu fiquei até um pouco chateada, porque eu esperava gostar muito do Neil Gaiman, porque todo mundo fala muito bem dele, eu nunca li nada. E eu peguei justo João e Maria pra ler, e assim, eu achei a narrativa bastante simplória. Eu levei em consideração que é um conto, é um livro infantil. Um conto infantil, então, deveria ter essa característica de ser mais simples, mas eu confesso que eu esperava mais da versão do Neil Gaiman. Então, o conto, como a maioria de vocês já sabem, vai contar a história de João e Maria, que são 2 irmãos, e sabendo que isso ia acontecer, já sabendo que eles seriam abandonados pelos pais no meio da floresta, o João segue junto com a Maria atrás do pai pra ser deixado na floresta, derrubando pedacinhos de pães pelo caminho, a fim de que ambos encontrem o caminho de volta pra casa. Sendo que quando eles finalmente conseguem voltar pra casa, os pedaços de pães foram comidos pelos pássaros e eles não encontram mais o caminho de volta. Encontram sim uma cabana toda revestida de doces, e é pra lá que eles vão, e lá tem uma senhora, uma velha, que enchem os convidados, né, no caso as crianças, de doce, deixam elas bem gordas pra depois assar elas e comê-las. Então tem o lado macabro ali dos irmãos Grimm, que é de toda história, né? Toda história deles praticamente tem um ponto macabro. E aqui no caso é o tema do canibalismo com relação a 2 crianças inocentes que depois se mostram super astutas e inteligentes e que conseguem passar a perna na velha e sair correndo, e no caso assar a velha. Então eu tô contando história que vocês praticamente já ouviram na infância, na hora de dormir ou na escola ou sei lá o que. Aqui, como eu falei, a narrativa do autor é bastante simples, eu não achei muita diferença da história, eu não me surpreendi de outras formas, mas por outro lado eu me surpreendi pelas ilustrações do Lorenzo, que são bem sinistras e deu um toque assim mais de suspense pra história. Mas foi só, gente, eu achei o livro neutro, não me surpreendi, não vi diferenças, muito pelo contrário, eu esperava mais da escrita do Neil Gaiman, e que foi o que não aconteceu. Então eu dei 3 estrelas pra ele,
só pra não deixar passar. Depois eu li Princesa Adormecida, da Paula Pimenta. Eu nunca tinha lido nada da autora e eu tava super ansiosa pra ler, fazer essa leitura e descobrir se eu realmente consigo gostar da autora, se eu tenho afinidade com a escrita dela. E eu descobri que sim. Eu gostei muito dessa recontagem da Bela Adormecida, que aqui vai contar a história da Rosa, que tem um passado super problemático com relação aos familiares dela, porque desde que os pais dela se conheceram, uma segunda mulher, uma mulher que gostava do pai dela, que queria ter casado com o pai dela, tenta fazer da vida da família dela um inferno. Então, aos 5 anos de idade, ela é enviada da França para o Brasil para viver com os 3 tios dela, que vão criar ela de forma que ela não conheça o passado dela, de forma que ela não saiba que tem alguém atrás dela e que o paradeiro dela não seja descoberto. Então, por isso, eles são muito cuidadosos em manter toda a criação dela em sigilo, de maneira que a mulher que quer tanto ferir a família dela através dela não a encontre. Então toda a história vai se desenrolar a partir dessa premissa, que é bem semelhante à Bela Adormecida, que tem uma pessoa má que tá ali atrás da princesa e que leva uma princesa pro meio da floresta com 3 fadas madrinhas, que aqui no caso são os 3 tios dela, pra cuidarem dela e de modo que ela não saiba que tem alguém atrás dela, que ela tá amaldiçoada. Mas aqui a Paula vai desenvolver a história da Rosa, que como uma adolescente normal, como uma adolescente que passa por todos os problemas da adolescência, principalmente aquele de ser criada com superproteção. Então ela pega muito nessa temática da superproteção, desse cuidado extra dos adultos para com os adolescentes. E é numa narrativa muito gostosa que ela conta tudo isso, que tem uma forte linkagem com a tecnologia, porque a Rosa vai conhecer o príncipe através da tecnologia, de uma tecnologia. E também aqui a autora trouxe pra história a personagem principal de Cinderella Pop, que é uma DJ. Então essa DJ também é mencionada aqui, o que faz com que uma linkagem com os livros da série de contos sejam bem próximas. E eu achei a leitura uma coisa muito gostosa de ser feita. Em momento algum eu achei a protagonista irritante, muito pelo contrário, eu me identifiquei com muitas questões pelas quais ela estava passando, porque eu também passei, eu também tive a idade dela, eu também tive essa época de ser presa pelos pais, né, de ter toda essa proteção, de querer fazer as coisas, de querer sair, de querer ver os amigos fora de casa e também ter essa proteção extra, essa preocupação a mais. Então eu super entendi a protagonista, eu achei a história um amor, eu achei o desenrolar super gostoso, a escrita da autora é sensacional porque ela te prende de maneira simples, porque a narrativa dela é bastante envolvente, mas sem ter aquelas escritas rebuscadas. Eu achei a história simplesmente incrível, típica, um livro típico e super indicado para os adolescentes, no caso. É um livro que vai te distrair ali por algumas horas, e foi o que eu levei, o tempo que eu levei para ler esse livro, algumas horas. Ele tem 198 páginas, se eu não estou enganado. 189 páginas e você lê assim rapidíssimo porque as letras são grandes e a narrativa da autora é super envolvente, então você lê páginas e páginas e páginas e nem percebe que já tá terminando o livro. Então depois de ler Princesa Adormecida, eu comecei a ler A Invenção das Asas, que eu não consegui terminar nas 24 horas da maratona, mas que foi um livro, gente, acho que foi o melhor livro de novembro e um dos melhores do ano, com certeza. Porque esse livro é super tocante. É um livro que vai falar sobre a escravidão no século XIX nos Estados Unidos, sulista, na região sul dos Estados Unidos, e que vai contar a história pelo ponto de vista de 2 protagonistas. Uma é a Sarah, que é uma menina branca, que ela nasceu em uma família bastante respeitável dos Estados Unidos e que o sonho dela é ser advogada, assim como o pai dela. O pai dela acha ela uma pessoa formidável, super inteligente, super dedicada, uma pessoa que questiona realmente a vida e que questiona a escravidão, assim como o pai dela. Só que tem aqueles poréns, né? O pai dela, ao mesmo tempo que questiona a escravidão, ele sente que não pode fazer nada para mudar isso, mesmo na posição de advogado. Justamente por conta dessa coerção social sobre as pessoas, que vai fazer com que elas sintam-se apáticas com relação a isso, mesmo enquanto elas são contra essa realidade. E também temos aqui a história contada pelo ponto de vista da Encrenca, que é uma garota negra, filha de uma escrava da família, e que quando a Sarah faz 11 anos, ela é presenteada com a Encrenca para ser a dama de companhia dela. A Sarah, desde o princípio, se mostra completamente contra isso. Ela frequentemente fala com a sua mãe que ela quer devolver a Encrenca, que ela não quer ter uma escrava, ela não quer ser uma pessoa que possui outra pessoa, só que a mãe dela é uma pessoa super autoritária, a mãe dela é uma pessoa que impõe as coisas em todos os filhos, e ela não aceita não, e a vontade dela tem que ser feita, e ponto final. Então ela se vê incapacitada de fazer alguma coisa pela Encrenca, e é realmente muito emocionante em um momento em que ela, conversando com a mãe da Encrenca,
justamente sobre essa questão de ela ter ganhado uma escrava, de que ela não quer ganhar uma escrava. A mãe dela pede que ela jure que um dia ela vai libertar a encrenca dessa vida de escravidão. E é um livro super emocionante, um livro que vai fazer a gente refletir sobre muita coisa, me fez refletir sobre muita coisa, me fez me emocionar muito com a história dessas duas protagonistas e de como as duas estão relacionadas com o abolicionismo, e como as duas estão ali trabalhando juntas ao mesmo tempo que separadas, cada uma em suas posições sociais, a fim de acabar com isso, a fim de trazer um alívio para a vida dessas pessoas. E anos se passam até que elas consigam finalmente fazer algo com relação à abolição, principalmente na encrenca, e também com relação ao desejo da Sarah de ser advogada, que enquanto mulher ela não pode nessa sociedade, enquanto mulher ela não pode fazer nada além de ser mãe, além de ser dona de casa, além de administrar uma casa realmente. Então a Sarah encontra outros meios de fazer com que a voz dela seja ouvida, de fazer com que as ideias dela sejam refletidas por outras pessoas, e é simplesmente sensacional. Esse livro aqui foi indicado inclusive pelo Clube do Livro da Oprah em 2014 e é um livro sensacional, um livro que eu indico para todo mundo, realmente. Todas as pessoas precisam ler esse livro para ter uma reflexão a mais sobre o assunto, para ter um contato realmente quase que pessoal com a realidade com que essas pessoas viveram, e realmente pensar que a escravidão não foi uma coisa do acaso, não foi uma coisa que acabou há muito tempo. Aqui no Brasil são só 100 anos que se passaram a escravidão, isso é praticamente ontem se for comparado toda a história da humanidade. Então é um livro que, de coração, eu indico para todo mundo e que eu acho que todo mundo deveria ler para ter, assim, um olhar mais aguçado com relação à questão racial aqui no Brasil, principalmente. Terminei o mês de dezembro lendo A Irmandade Perdida, da Annie Fortier, que é mais um livro desses que eu li durante o mês de novembro, que vai falar sobre mitologias. Aqui a autora vai trabalhar a mitologia das Amazonas, as Amazonas das histórias da mitologia grega. Então aqui nós iremos conhecer a Diana, que é uma professora universitária de Oxford, que é fascinada pelo universo das Amazonas por influência da avó dela, que se dizia ser uma amazona e que contava para ela histórias das Amazonas, mas a avó dela foi diagnosticada com a loucura, então as coisas que ela dizia não eram muito levadas a sério, inclusive e principalmente a história das Amazonas, ao ponto dos pais da Diana proibirem que ela tenha um contato mais próximo com a avó. Então, mesmo vivendo na mesma casa da avó, ela não ficava muito tempo com ela, mas sempre que estava junto, ela estava sempre ouvindo as histórias da avó e se deliciando com tudo aquilo que a avó contava. Quando ela cresceu, ela não seguiu outros caminhos que não tivessem a ver com as mitologias, e aqui no livro ela dá aula de filologia na Universidade de Oxford. Sabendo que ela é uma professora de filologia apaixonada pela mitologia das Amazonas, um representante de uma empresa chega para ela e oferece a ela um trabalho para a tradução de uns inscritos em uma parede de gesso na Argélia. E mesmo sem confiar naquele senhor, mesmo sem nunca tê-lo visto na vida, ela aceita um tanto a contragosto a proposta e viaja para a Argélia com o propósito de tentar descobrir o que isso tem a ver com as Amazonas e qual a ligação dois escritos com um caderno que a avó dela deixou para ela, um caderno de um idioma que ela ainda não sabia qual era, mas era um caderno de traduções. Então ela leva o caderno junto com ela a fim de tentar traduzir tudo. E, enfim, eu poderia falar muito mais sobre esse livro, porém não me estendo muito mais para não dar nenhum spoiler, mas é um livro que me prendeu muito, a narrativa da autora é incrível, e eu me apaixonei pelo livro não somente com relação aos temas abordados na história, como a mitologia, como as aventuras da personagem, toda a odisseia dela para chegar onde ela chegou, e o que ela foi descobrindo tanto com relação às Amazonas, com relação àquele povo novo que ela estava descobrindo através das escrituras, como também com relação à própria vida dela. Então eu me senti próxima tanto dela quanto da protagonista das Amazonas, que também é retratado aqui pra gente. E enfim, gente, é um livro que eu super indico pra quem gosta dos romances históricos e pra quem gosta de mitologia e pra quem gosta de um livro cheio de suspense em que você descobre junto com os personagens tudo aquilo que elas estão pra descobrir. E é simplesmente sensacional, uma leitura ótima que ganhou 5 estrelas. Então, gente, esses foram os 7 livros e meio que eu li durante o mês de novembro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Digam pra mim nos comentários o que vocês leram durante esse mês, quais desses livros vocês têm vontade de ler, se vocês já leram algum. Me digam aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar aquele joinha pra me ajudar na divulgação. Se inscreve aqui se você ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo.